Como Marinho Pérez morreu? Marinho Pérez foi um dos grandes nomes do futebol brasileiro, tanto como jogador quanto como treinador. Durante sua carreira, jogou por clubes renomados como Santos, Internacional e Barcelona, além de ser capitão da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1974. Mário Pérez Uibarri nasceu em 19 de março de 1947, em Sorocaba, no estado de São Paulo. Ele era filho de Mário Pérez Navas, um clínico geral. Devido à profissão de seu pai, Marinho conseguiu passar uma infância privilegiada, principalmente se comparada à de outros jogadores de futebol. Sua família lhe ofereceu não apenas o básico para sua sobrevivência, mas principalmente oportunidades de estudos. Enquanto esteve sob o mesmo teto de seu progenitor, Marinho precisou se dedicar aos estudos, embora já tivesse aptidão para os esportes. Seu pai não era contra ele gostar de futebol, e muitas vezes o apoiava, porém, na época ser um jogador de futebol era considerada uma profissão destinada para pessoas de classes mais baixas. Marinho Pérez não entrou em conflito com seu Mário, e não largou os estudos, deixando o futebol como se fosse apenas um passatempo. Assim que terminou o ensino básico, ele entrou para a faculdade de economia, e foi pela sorte do destino que Marinho conseguiu se inserir no mundo do futebol, mesmo com pouca experiência. Em 1965, por volta dos 18 anos de idade, o time da região, o São Bento, estava subindo de divisão, e fez uma peneira para revelar jovens jogadores que poderiam se encaixar no time. Assim que Marinho ficou sabendo, ele se inscreveu de forma despreocupada para fazer o teste que não passava de um jogo preliminar. Após o jogo, Marinho acabou sendo um dos escolhidos para fortalecer o time do São Bento. Não demorou muito para que o jogador ganhasse a confiança do técnico Wilson Francisco Alves, que o colocou como titular e como seu homem de confiança. Marinho não o decepcionou e mesmo ainda jovem, já demonstrou um talento para liderar os outros jogadores. Em 1968, Marinho foi transferido para a Portuguesa, onde continuou a evoluir como jogador. Foi na Portuguesa que ele passou a ser conhecido como Marinho Pérez, para se diferenciar de outro jogador chamado Marinho, que também atuava no clube. Durante sua passagem pela equipe do Canindé, ele se destacou como um zagueiro técnico e de liderança, características que o acompanhariam ao longo de sua carreira. Um dos momentos memoráveis de sua trajetória na Portuguesa foi um amistoso internacional contra o time iugoslavo Vojvodina, em 13 de fevereiro de 1971, no Pacaembu. Na partida ele marcou 2 gols na vitória por 4-2, sendo o último deles um golaço, que ficou registrado como um dos grandes feitos de sua passagem pelo clube. Nesta fase de sua vida, Marinho aproveitava a vida da melhor forma. Ainda um jovem jogador, ele gostava de sair para as noitadas, junto de outros jogadores, e apesar da vida noturna agitada, ele conseguia se manter em alto nível, inclusive chegando a ser convocado pela primeira vez para defender a seleção nacional. Ele era visto como uma joia da defesa, se tornando um dos maiores zagueiros que surgiram nos últimos anos, e com isso outros clubes ficaram interessados em tê-lo em seu elenco. Mesmo assim, sua saída da Lusa não aconteceu de forma tranquila. Após quase 4 anos defendendo o time da Portuguesa, o rendimento do zagueiro e da equipe num todo não iam nada bem, e em 1972, após uma derrota contra o time do Santa Cruz, que ficou conhecida como Noite do Galo Bravo, 6 jogadores, incluindo Marinho, foram dispensados pela diretoria do clube. Apesar da dispensa pela Portuguesa, Marinho já era reconhecido como um zagueiro talentoso e promissor, o que chamou a atenção do Santos. No Santos, ele encontrou um ambiente ideal para continuar sua evolução como jogador. Lá, ele teve a oportunidade de atuar ao lado de grandes nomes do futebol brasileiro, como Pelé, Carlos Alberto Torres e Edu. Um dos momentos mais memoráveis foi a campanha do Campeonato Paulista de 1973, onde o time do Santos se sagrou campeão contra o time do Palmeiras, numa disputa de pênaltis. Na partida Marinho, estava sem condições para atuar, mas mesmo assim foi fundamental, ao ficar atrás do gol e orientar o goleiro santista para qual lado deveria se jogar. O ambiente de alta competitividade, aliado à convivência diária com jogadores de renome, permitiu que Marinho Pérez aprimorasse ainda mais suas habilidades. Essa sintonia com o estilo de jogo e a intensidade dos treinos do Santos não apenas aprimoraram seu futebol individual, mas também o preparou para desafios maiores.
Foi justamente nesse contexto que sua performance consistente se tornou um diferencial, culminando em sua convocação e posterior liderança na Copa do Mundo de 1974. O zagueiro recebeu do técnico Zagallo a difícil missão de liderar a equipe em campo. A escolha de Marinho como capitão refletiu a necessidade de renovação na seleção após a saída de jogadores veteranos que haviam participado das conquistas anteriores. Ele assumiu o papel com seriedade e foi titular em todas as partidas do Brasil no torneio. A seleção brasileira terminou em quarto lugar, após perder para a Holanda na segunda fase, e para a Polônia na disputa pelo terceiro lugar. Apesar disso, Marinho Pérez desempenhou um papel crucial na defesa, ajudando a equipe a manter sua competitividade em um cenário internacional cada vez mais exigente. Sua atuação na Copa chamou a atenção do Barcelona, clube espanhol que o contratou logo após o torneio. Marinho chegou ao Barcelona com grande expectativa, especialmente por sua dupla cidadania, brasileira e espanhola, que permitia ao clube inscrevê-lo como jogador nacional, uma vantagem significativa na época, já que havia um limite de estrangeiros por equipe. Apesar de ter jogado ao lado de grandes nomes como Johan Cruyff, Marinho enfrentou problemas relacionados ao serviço militar obrigatório na Espanha, devido à sua nacionalidade espanhola. Essa situação gerou desconforto e acabou se tornando motivo de gozação entre os torcedores rivais. Após apenas 2 temporadas no clube, ele decidiu deixar o Barcelona e retornar ao Brasil. Para não correr nenhum risco de ser impedido de retornar ao Brasil, o jogador fugiu da Espanha em um ônibus cheio de pessoas, atravessando a fronteira até a França, onde conseguiu pegar um voo para retornar ao seu país natal. Marinho Pérez retornou ao Brasil em 1976 e foi contratado pelo Internacional. Ele encontrou no clube gaúcho um ambiente de excelência, que estava em ascensão no cenário nacional. O Internacional, já consolidado como uma das potências do futebol brasileiro, contava com um elenco estrelado, incluindo nomes como Figueroa, Falcão, Batista, Valdomiro e Dadá Maravilha. Marinho formou uma dupla de zaga memorável com o chileno Elias Figueroa, considerado um dos maiores zagueiros da história do futebol. Juntos, eles deram solidez à defesa colorada, contribuindo para o sucesso do time em competições importantes. O auge de sua passagem pelo Internacional foi a conquista do Campeonato Brasileiro de 1976, quando o clube derrotou o Corinthians na final, com um gol de Dadá Maravilha. Essa vitória consolidou o Internacional como bicampeão brasileiro, já que o clube havia conquistado o título em 1975. Além do título nacional, Marinho também ajudou o Internacional a conquistar o Campeonato Gaúcho, reafirmando a hegemonia do clube no estado do Rio Grande do Sul. Em 1977, ocorreu um momento de renovação no elenco colorado, e ele seguiu para o Palmeiras, onde jogou entre 1978 e 1980. Após sua passagem pelo Palmeiras, Marinho encerrou sua carreira no América do Rio de Janeiro, em 1981. No América, ele acumulou as funções de jogador e treinador, marcando o início de sua transição para a carreira de técnico. Como técnico, Marinho Pérez treinou equipes como Paysandu, Juventude, União São João e Santos. No entanto, foi em Portugal que ele deixou um legado mais duradouro. No Vitória de Guimarães, Marinho alcançou um expressivo 3º lugar no Campeonato Português, e levou a equipe às quartas de final da Liga Europa da UEFA, um feito celebrado pelos torcedores. Outro momento marcante de sua carreira foi sua passagem pelo Belenenses, onde teve múltiplos períodos como treinador. Ele ajudou a equipe a se manter competitiva no cenário português, e consolidou sua reputação como um técnico estratégico e dedicado. Além disso, Marinho também comandou o Sporting, um dos maiores clubes de Portugal, onde continuou a demonstrar sua habilidade em liderar equipes de alto nível. Marinho Pérez também teve experiências internacionais, como técnico da seleção de El Salvador, e comandou o Marítimo, outro clube português. Marinho Pérez treinou 17 equipes ao longo de sua carreira como treinador. Seu último clube foi o Belenenses, em 2011, onde encerrou sua trajetória no futebol como técnico. Após encerrar sua carreira como técnico, Marinho Pérez retornou à sua cidade natal, Sorocaba, e passou a viver uma vida tranquila, focada na família. Em 20 de julho de 2019, enquanto estava em sua cidade natal, Sorocaba, o agora ex-jogador sofre um AVC.
Após o incidente, ele foi internado em um hospital local, onde recebeu tratamento intensivo. Embora tenha recebido alta após o período inicial de internação, sua saúde permaneceu fragilizada, e ele enfrentou complicações ao longo dos anos seguintes, incluindo infecções e problemas cardíacos e renais. O AVC marcou o início de uma fase difícil em sua vida, exigindo cuidados médicos constantes e apoio da família, principalmente de sua esposa Maria José e de sua irmã Mazé Pérez. Em seus últimos meses, Marinho foi internado em Sorocaba, onde permaneceu por cerca de um mês, incluindo uma semana na UTI. Durante esse período, ele foi diagnosticado com pneumonia e enfrentou dificuldades graves, que o levaram a ser entubado. Infelizmente, o ex-jogador acabou não resistindo e veio a falecer. Marinho Pérez morreu no dia 18 de setembro de 2023, devido a uma pneumonia, agravada por complicações em outros órgãos. Ele estava com 76 anos. O velório de Marinho Pérez ocorreu em sua cidade natal, Sorocaba, no dia 19 de setembro de 2023, na funerária ao céu da Vila Assis. Após o velório, o corpo de Marinho foi levado para a Vargem Grande Paulista, na região da Grande São Paulo, onde foi cremado. Marinho Pérez deixou um legado profundo no futebol brasileiro e internacional, tanto como jogador quanto como treinador. Além de suas conquistas esportivas, Marinho Pérez é lembrado por sua integridade, paixão pelo futebol e impacto duradouro na vida de colegas, torcedores e jogadores que tiveram a oportunidade de trabalhar com ele. E foi assim que Marinho Pérez morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.